Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome padeceu além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Graça e paz, meus irmãos. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você que está me acompanhando, você que ainda está nesse sistema protestante, aí, você que seja qual for, você está debaixo de maldição. Tudo é maldição. Todas as religiões estão debaixo de maldição. Porque eu não sou religioso. Eu não tenho religião. Eu não estou debaixo de domínio de homem nenhum. Eu sou livre para andar para onde quero, fazer o que eu quero. Porque Deus me deu o livre-arbítrio. Para mim, livre-arbítrio, para mim ter e fazer o que eu quero. Agora foi bem claro, tudo é lícito o homem fazer, mas nem tudo não nos convém. E a mensagem, o título que eu tenho para nós desta mensagem é essa. Deus está vendo e ouvindo todo o clamor? Sim. Deus vê e ouve todo o clamor. Aí você pergunta, irmão Nilson, mas por que Deus não responde? Porque não quer. É porque não quer. Tudo porque próprio Jesus disse, no capítulo 6 de Mateus, quando orai, entra no teu aposento e fecha a tua porta. E o seu pai, ele te ouve, ele te vê. E ele olha para o que está dentro de você. É o seu exterior, seu interior. Ele olha para aquilo que está lá dentro. Então a sua oração, ela chega atrasada diante de Deus. Porque Jesus diz que o seu Pai Celeste sabe tudo antes de você abrir a boca para falar, já sabe tudo que você vai falar. Então, quer dizer, então Deus, ele sabe, ouve e vê. Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aí alguém, que eu já ouvi falar assim, então quer dizer que Deus está pretado. Ele pode. Então quando ele vê que um avião vai cair, ele sabe que aquele avião, vê os passageiros todos alegres, despedindo no aeroporto e tal, entrando dentro daquele avião, Ele sabe que aquele avião vai cair? Sabe. Ele sabe que todos vão morrer? Sabe. E por que ele não... Se ele é onisciente, onipotente e onipresente, ele está presente? Está presente. Ele é onipotente, ele pode impedir, pode, mas não faz. Por quê? Porque não quer. Está bem claro. Vamos para um versículo da Bíblia. Capítulo 9, versículo 15. Eu compadeço de quem eu quero compadecer. E tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Mas, irmão Nilson, é assim. Por que você vê que para uns Deus fez e para outros Deus não fez? Por que Deus, uns Deus castigou e outros Deus abençoou? O que você olha para certas passagens na Bíblia, você começa a olhar que tem certos homens dentro da Bíblia que fizeram coisas horríveis e Deus deixou passar. Já teve outros que não fizeram nada, Deus ceifou, Deus tirou a vida deles. Então você pode ver, vamos olhar.
talvez você não entende, mas deixa eu dar uma pincelada. Davi, lá no capítulo 21 de 1 Crônica, Davi foi ali incitado ali, coisa da mente dele. Tem nada de diabo incitou a Davi a numerar. Ali está dizendo assim, Satanás incitou, no primeiro versículo do 21 de Crônica, 1 Crônica, tá, e Satanás incitou a Davi a numerar o povo de Deus. Ele queria saber quantos homens de guerra existiam em Israel. E Deus não se agradou disso, porque quem pelejava por Israel, quem lutava por Israel era Deus. Então Davi estava querendo passar o carro à frente dos bois. Ele estava deixando Deus para trás, já não confiando tanto em Deus, e queria saber como hoje esses homens que estão aí, em cima dos púlpitos, dizendo, o anjo do Senhor acampa ao redor, eu sou um homem de Deus. Então, por que ele anda cercado de segurança? Eu não confio em mim. Ele não honra e não confia naquele que ele se diz ser o Deus dele, ser aquele pela qual ele foi levantado por ele. Deus honrou ele, mas vive arrodeado de segurança. Por quê? Porque ele teme que qualquer momento ele pode ser atacado. Então Davi, ele queria saber quantos homens de guerra, escudeiro, lançava a espada, lança, flecha, havia em Israel. Então ali não tem nada de diabo. O diabo incitou Davi coisa nenhuma. Porque esse casamento foi o diabo que separou. Ah, irmã, mas aquele irmão era uma benção, mas infelizmente o casal separou. Ah, aquele irmão é uma benção que dentro da igreja pregava e tal. Caiu adultério, ou separou, saiu da igreja, agora está no bar bebendo, caiu nas casas de jogo, está na prostituição, o diabo. Diabo. Isso é a carne do homem, pare com essas tolices. Não adianta vocês ficar jogando a culpa em alguém, sempre jogando a culpa. Fulano jogando a culpa em ciclano, como você vê aí na política aí, um jogando por cima do outro, culpado é fulano, tá acontecendo isso porque o culpado foi fulano, porque fulano que governou, tal, porque esse prefeito aqui, nessa cidade aqui, não tá fazendo isso porque o outro deixou uma dívida, o outro é sempre um jogando a culpa em cima de outro. Essas coisas vêm desde lá do início. Nós já vemos essas coisas. Por que fizesse isso, Adão? Adão saiu fora. Ele não assumiu. Ele podia falar, foi eu mesmo. Não, mas ele não assumiu. Jogou em cima da mulher. A mulher que o senhor me desse. Se o senhor não tivesse me dado essa mulher, como se diz, em outras palavras, não tinha acontecido isso. Foi a mulher que o senhor me deu. Pronto. Sim, hoje em dia sim. Bem, mas voltando. Davi manda numerar o povo. E saiu a numerar o povo, para saber quantos homens de guerra tinha em Israel. E vem o profeta. O profeta foi fazer uma visita ao rei. E chegou e diz, rei, você pecou grandemente contra Deus. E agora você tem um castigo. Deus manda 3 coisas. E das 3 você tem que escolher uma. Peste, fome e guerra. Nenhuma das 3 prestava, porque fome é morte, destruição. Guerra, destruição. Peste, destruição. Então, o que ele ia escolher? E Davi disse assim, eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque muitas são as suas misericórdias. Foi a pior coisa que ele fez. Ele achou que ele ia cair nas mãos de Deus e Deus ia poupar. Deus castigou com dureza, com mão de ferro Davi. 70 mil homens morreram em Jerusalém por causa do pecado, da desobediência de Davi. Davi não tinha outra escolha. Guerra era morte. Peste, morte. Fome, morte. Agora cai nas mãos de Deus.
e Deus não poupou. É a mesma coisa de uma jovem, uma moça, por exemplo, ela está fugindo de um pedófilo. Ela está correndo, chega em casa, assustada, correndo, e um pedófilo correndo atrás dela. Quando ela chega em casa, o pai dela também é um pedófilo. E aí? Como é que fica? Quer dizer, aonde ela podia ter a segurança, onde ela podia ter a proteção, o pai também é um pedófilo. Então, assim, se Deus, conforme vemos em Hebreus, que eu não concordo muito com este versículo, talvez foi até acrescentado, 10:31, que diz que horrendas coisas, ou duras coisas, é a mesma palavra, é cair nas mãos de Deus. Mas espera um pouco. Se Deus é amor, se Deus é justiça, Deus vai tratar com justiça. Deus não vai tratar com maldade, com dureza. Deus vai tratar dentro da justiça. Se você fez para merecer, você vai pagar por aquilo. Mas não dizer que é duras coisas, horrendas coisas é cair nas mãos de Deus. Como? Então Davi caiu nas mãos de Deus, mas Deus o castigou severamente. Agora, por que Deus castigou severamente? Não está no capítulo 9 e versículo 15 de Romano? Eu compadeço de quem eu quero compadecer, tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Ué. E lá no versículo 16 diz, não é de quem quer e nem de quem corre. Corre tanto, mas não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem eu quero, diz o Senhor. Faço bem e faço mal. Crio a luz e crio as trevas. A doença, a morte, tudo provém de Deus. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Alguns dizem, mas eu acho que daí está acrescentado errado, está lá no capítulo 45:7 de Isaías. Não sei, está aqui dentro. Mas então tudo que não... Não sei. Aí você pega nesse versículo do 9 e 15 de Romanos, se diz que ele compadece quem ele quer compadecer, tem misericórdia de quem ele quer ter. A mulher veio trazida por um grupo de homens na presença do Senhor, porque Jesus era o próprio Deus. Não adianta você querer questionar, querer torcer, falar que não é, blá, blá. Jesus era o próprio Deus. Pronto, está aí. Isaías 9, versículo 6. Um menino nos nasceu e um filho nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Um menino foi nos dado, e o principado estava sobre os seus ombros, tudo estava sobre ele. E o seu nome é maravilhoso. Ele era conselheiro, era Deus forte. Pronto. Outra vez, você olha para João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20 e 21. Jesus é o verdadeiro Deus. Pronto, está ali. Jesus é o verdadeiro Deus e ele é a vida eterna. Acabou. Você olha para João capítulo 14, ele diz, quando Tomé pergunta, que ele diz assim, mostra, Tomé foi Filipe, mostra-nos o caminho, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vai, ninguém vem. Não fica mudando o texto. Quem lê o texto errado não consegue, mata muitas vezes a palavra do texto, não completa. Ninguém vai ao Pai, não é vai, não, ninguém vem. Por que vem? Vem a Ele, que Ele era o verdadeiro Pai. Então, no capítulo 1 de João, no princípio era o Verbo,
que é verbo? No princípio era a palavra. Aquela palavra que lá no princípio, que haja luz, que haja a palavra. E a palavra se fez, a palavra habitou entre nós e se fez carne. Fez carne aonde? Dentro do ventre de uma mulher. E que carne é essa? Era o próprio Deus. É o próprio Deus que se manifestou. Então não adianta, meu irmão, você ficar aí. Tal. Então, voltando para o capítulo 9, 15 de Romanos. Compadeço de quem eu quero compadecer, tem misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. A mulher estava sendo levada por um grupo de santos. Ali estava um monte de assembleiano, congregação, um monte aí de gente da Universal, da Mundial, todas as igrejas que se diz santa aí. Todas elas que se é santa. Você só vai para o céu se você estiver dentro da minha, sétimo dia, testemunho de Jeová, Deus é amor, blá, blá, blá. É tudo igual. Estava um monte ali de crente. Porque esse crente ia levando. Que hoje em dia é assim. Nenhuma se diz, a minha aqui a minha não é muito certa, não. A minha é a mesma coisa de partido político. Todos os partidos políticos estão certos. Trabalho em causa disso assim, assim, assim. Aqui nós lutamos em favor disso, aqui nós é a favor do trabalhador, aqui do estudante, aqui da saúde, aqui da segurança. É tudo farinha do mesmo saco. Mesma coisa é a religião. É tudo igual. Então estava um monte de crente levando a mulher. O que Jesus fez? Aquela mulher estava errada? Estava errada. Aquela mulher estava errada, sim. Mas é problema dela. A vida é dela. Ela sabia que ela estava errada. Mas aqueles homens que estavam com pedra na mão, estava errado? Estava errado. Porque na própria lei 20:13 de Êxodo, não matarás. O menor versículo da Bíblia. Não matarás. 10 letras tem esse versículo. Não matarás. E por que eles iam matar? Porque eles passavam por cima. É isso que eu quero dizer para vocês. Não adianta você ter, como diz aquela música, não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta você carregar a Bíblia, você ser dizimista, você ser isso, aquilo, ajudar, distribuir folheto, se você não obedece. Aquele grupo conhecia, eram todos santos, os fariseus, os hipócritas, os raça de víbora, que Jesus chamou. Estava levando uma pedra para tirar a vida da mulher. E o que fez Jesus? Compadeceu. Ali ele compadeceu pela mulher. Aquele dentre vós que seja santo, que não tenha pecado, porque todos pecaram. Se não tem pecado, atire pedra sobre essa mulher. Nenhum. Jesus olhou para a mulher e falou, ninguém te condenou, nem eu também te condeno. Pronto. Jesus compadeceu pela mulher. Então, como Jesus compadeceu, nós olhamos que Jesus compadeceu pelo rei Ezequias, quando ele ia morrer, que o profeta Isaías foi na casa dele e deu um recado para ele, ordena a tua casa porque tu morrerás e não viverás. Ele virou o rosto para a parede, chorou. Ó Senhor, lembra que eu andei na sua presença, fiz o que era reto aos seus olhos. E começou a chorar. Deus compadeceu por ele. Volta, meu servo, e diga ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e eu te sararei e te darei mais 15 anos de vida. Bem, agora, por que Deus não compadeceu por Moisés? Moisés não andou 40 anos sofrendo com aquele povo pelo deserto, sofrendo, escrevendo, cumprindo tudo. Quando chegou lá na frente, Deus chama ele no monte, mostra a cidade, a terra prometida, e diz lá você não vai entrar. Moisés clamou, implorou para que ele entrasse na terra prometida. Mas ele diz, Moisés, não me... Ele ainda diz ainda mais. A palavra diz que Deus se indignou, quer dizer, Deus se irou contra ele, porque ele clamou. E não me fale mais nesse assunto. E ali morreu Moisés.
Você vai encontrar lá em Êxodo, capítulo 3, não, minto, Deuteronômio, capítulo 3, e do versículo 18 ao versículo 23, você vai encontrar. E ali morreu Moisés. Agora, por que Deus não compadeceu por Moisés? Tanto que Moisés fez por Deus. E Deus falava com Moisés, Deuteronômio 34, versículo 10, falava com Moisés face a face. E Deus não compadeceu por ele. E por que compadeceu por Davi? Que pegou Betseba, engravidou Betseba e mandou matar o marido dela, e Deus compadeceu por Davi. Então não adianta entrar nessa questão. Deus compadece quem quer compadecer, tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Deus faz porque ele diz em Isaías 55, eu termino com isso. Isaías 55, versículo 8. Os meus caminhos são os vossos caminhos, e meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como o céu está elevado acima da terra, são meus caminhos e meus pensamentos. Então não adianta querer bater de frente com Deus, porque ele age do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Escolhe quem ele quer. Ele já escolheu os seus 9:21. Os que são de Deus já está escolhido, já está determinado. Talvez você que está aí cantando de galo, você vai estar sobrando. Você não vai. Você que é pastorzão, tal, você não vai. Só vai aqueles que já determinou. Ele já determinou, como disse 8, 29 e 30 de Romano. Deus já predestinou, justificou e santificou aqueles que são dele. E 8 e 9 de Romano diz que só vai para Deus quem tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus? Quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Versículo 14. Aí você faz uma análise dentro de você e vê se você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, vou ficando por aqui. Estou te aguardando. Deixe os seus comentários. E eu estou sempre aí olhando e te agradecendo por tudo. Graça e paz para todos. Bye, bye.